Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje conversando sobre educação biocêntrica com Rosaura Couto, ela que é coordenadora da ONG Moradia e Cidadania dos Empregados da Caixa Econômica Federal e também coordenadora desse evento que acontece no município de Gravatal neste mês de setembro. Rosaura, como é que entra a família nessa questão da educação biocêntrica? É um ponto importante, porque dizem que a família é a base de tudo, na educação biocêntrica também é assim? Na realidade, nós temos... Tudo é a base de tudo, né? Tudo é a base de tudo. Todo o contexto e toda a relação, ela é respeitada como única. E o que acontece normalmente nas famílias? Nós temos uma intimidade maior. Por que nós temos tantos conflitos dentro da família? Porque nós temos uma intimidade maior. E as nossas mazelas e as nossas virtudes e tudo mais íntimo, ele é revelado, sim ou não, porque a gente não consegue manter o tempo todo o terno e a gravata, entendeu? Uma postura mais de segurar barriga para dentro, né? Enfim, e a coluna ereta. Então, não se consegue manter isso o tempo todo. Sim. Em algum momento, eu vou me irritar, eu não vou estar sendo tão simpática. E a gente parte de uma idealização do ser humano. Então, quando a gente cria os filhos, o filho olha para o pai e para a mãe como os heróis de toda a vida. Correto. Os pais olham para os filhos como a sua consequência. E aí, a minha consequência... ela tem que ser melhor que eu. Mas o que é esse melhor? E o filho, e essa pessoa, quando ela começa a crescer, ela começa a perceber que esse pai e essa mãe são pessoas iguais a outros qualquer. Que não é bem assim. Que não é bem assim. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, basicamente, a gente busca essa desmistificação, essa desidealização, se pode chamar assim, e chamar para conversa mesmo, onde todos possam ter voz, onde todos tenham voz. Ah, você quer não tem receita? Receita não tem, mas tem alguns métodos. Coloca todo mundo numa mesa redonda e vamos colocar um assunto aqui para ser conversado agora. Mas aí a gente... vamos determinar algumas regras pequenas? Certo. Vamos, não vale palavrão e nem xingamento. Só o meu sentimento vai ser colocado aqui. Como é que eu me sinto quando você sai à noite e não avisa para onde vai? Como é que eu me sinto? Aí a pessoa que também... como é que eu me sinto quando você fica me cobrando desse jeito? Como é que eu me sinto? É raro não se conseguir uma compreensão. Podemos não chegar a um consenso. Certo. Né? A pessoa pode continuar querendo sair sem dizer onde vai, e o outro, né, o que é responsável, dizendo que não é bem assim. Podemos. Mas a gente vai estar sabendo o que eu sinto, o que o outro sente quando eu ajo daquela forma. A educação biocêntrica, ela entra então nessa questão de que é um treinamento diário, principalmente quando se fala que tem que ter esse diálogo na família, porque se conversa um dia sobre uma determinada situação e depois passa meses um só se cumprimentando e não sentando para conversar, também não vai adiantar. É o tempo todo. É o tempo todo, e não é só na conversa, é na ação também. Né? É na ação de cada dia, é no movimento da gente. Como é que eu faço? A qualidade desse movimento. Então, por exemplo, chega a criança, o adolescente, senta para conversar e a gente está ali só grudado na TV, digamos assim, ou, né, fazendo uma outra coisa que não está dando aquela atenção. Mas eu trabalho e eu fico muito... Sim, todos nós estamos sobrecarregados, inclusive as crianças estão sobrecarregadas. Mas quando a gente parar, quando a gente for solicitado, que sejam 2 minutos... que a gente consiga se olhar nos olhos e que a gente consiga segurar as mãos e dizer, estou aqui, sabe? Muda a qualidade da relação, ou sim, ou sim. Rosaura, nós vamos entrar nessa questão do encontro, né, que vocês vão fazer agora em setembro, mas tu também participa da ONG, né, coordenadora da ONG Moradia e Cidadania dos Empresários da Caixa Econômica Federal.
O que é essa ONG, o que ela faz? Está dentro desse contexto da educação biocêntrica? Sim, a ONG Moradia e Cidadania, ela inicia lá na primeira campanha contra a fome e a miséria feita pelo Betinho, quando ele volta para o Brasil. Certo. Lá naquela época ele juntou gregos, troianos, romanos, direitas, esquerdas e centros. Uma grande manifestação. E criou a maior campanha até hoje, feita por uma pessoa física, sozinha, né? Ele juntou gente para fazer essa campanha contra a fome e a miséria. Porque ele dizia que não adiantava, ninguém ia conseguir fazer nada de barriga vazia. Claro. E foi isso que aconteceu. E algumas empresas continuaram com isso. Os empregados da Caixa, o que aconteceu? A gente doava um ticket de alimentação. Daqui a pouco a gente começou a perceber que do lado da agência onde a gente trabalhava, tinha uma creche que precisava, com o advento da AIDS, assim, as crianças começaram a sobreviver. Os pais morriam, mas as crianças começaram a sobreviver. Então, eram creches de crianças, né, ainda com a AIDS e tudo. A gente comprava muito leite condensado, eram caixas e caixas de leite condensado e levava para esses lugares. E tudo isso foi fazendo com que essas ações fossem se solidificando nos locais. Em 2000 a gente criou o CNPJ da ONG e hoje nós temos quase 12 mil empregados aderentes à causa. A gente continua doando o valor de um ticket de alimentação e em cada estado nós temos uma coordenação. Aqui em Santa Catarina eu coordeno, a nossa missão é geração de renda, fazer projetos para que as pessoas aprendam a se qualificar melhor e educação no contraturno. E aqui em Santa Catarina também, a gente começou a trabalhar muito com a educação biocêntrica dentro dos projetos. Certo. Então, por exemplo, tem um curso que a gente fez e aí uma pessoa disse assim, um dos participantes do curso, um senhor assim, né, dos seus 50 anos, eu acho, e ele chegou e disse assim, olha, dona, gostaria que você aumentasse aquelas horas que ensina como a gente chega em casa, para não bater, que não bate tanto nas crianças e não briga tanto em casa. Eu gostaria que você aumentasse aquelas horas porque, dona, eu não sabia que eu era tão importante para eles. Aliás, dona, eu nem sabia que eu era importante. Rosaura, antes eu vou te cortar aqui, porque a gente está terminando o segundo bloco, a gente volta com esse assunto já em seguidinha, após o intervalo do programa Cidadania. É um instante só.